Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas 4, 14. Diz assim: Então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. E ele ensinava nas suas sinagogas e por todo era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Eu quero destacar o versículo 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, exaltado, glorificado seja o teu nome hoje e para todo sempre. Nós nos voltamos, ó Pai, completamente para o trono da graça. Temos acesso pelo sangue de Jesus. Temos acesso pela redenção e o preço que fora pago na cruz do Calvário. Te louvamos porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje todos nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Nós nos voltamos para Ti nesta noite. O nosso olhar está voltado para o Teu santo trono. Declaramos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Declaramos a nossa dependência do Espírito Santo. Pai, eu me coloco como canal, como instrumento nas Tuas mãos, para proclamar o Evangelho, que a salvação venha se manifestando em nosso meio, que os milagres e as curas se manifestem pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, e que o Teu nome seja engrandecido, e que o Teu nome seja exaltado, hoje e para todo sempre, em o nome de Jesus. Diga amém. A Bíblia diz que os sãos, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. Os sãos, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. Nós entendemos que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós entendemos e compreendemos que aquele Jesus que caminhou nas ruas ali de Jerusalém, também em toda a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino, nós acreditamos e cremos na Bíblia, cremos de tal forma que nós acreditamos que aquilo que Ele falou é tão real, e Ele prometeu que estaria no meio de nós, quando nós estivéssemos reunidos no Seu nome, 2 ou 3 pessoas, quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Nós cremos na Bíblia, porque cremos na Bíblia, nós cremos que Jesus está aqui. Nós cremos na Bíblia, e porque cremos na Bíblia, nós cremos que nós podemos, no nome dEle, fazer os sinais e as maravilhas que Ele fez. A proposta do Pai em enviar Jesus foi a proposta da redenção, trazer o homem de volta para um relacionamento pleno com Ele, quebrando os grilhões e as cadeias do inferno que aprisionavam a alma, a mente e o corpo do homem. Jesus, Ele vai entrar no cenário profético para desenvolver o seu ministério e a sua missão. E depois de ser tentado pelo diabo no deserto, movido pelo Espírito Santo, Ele se dirige aqui a Galiléia, e Ele entra numa sinagoga num dia de sábado, e aí ali havia uma multidão de pessoas reunidas, como nós estamos reunidos aqui.
De repente Jesus entra na sinagoga e ele está lá, e trouxeram o livro, que era um rolo, que era o livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele abriu o livro, ele encontrou o lugar. O texto está registrado em Isaías 61, que é a mesma expressão que está aqui. E Jesus, ele vai levantar a sua voz, apenas lendo o livro. E diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele assume o seu lugar. Cristo ungido. A unção é a capacitação, o revestimento para se realizar algo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, algumas poucas pessoas tinham o privilégio de serem ungidas, e aquele óleo que era derramado sobre a cabeça, ali representava a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo então vinha sobre algumas poucas pessoas escolhidas para desenvolverem ofícios, tanto no tabernáculo, ou mesmo na construção e na edificação dos móveis e dos utensílios do tabernáculo, ou a unção e o revestimento e a capacitação que vinha pela presença do Espírito para estabelecer reis sobre Israel. Então a unção fala de um revestimento, de uma capacitação para se alcançar um objetivo, para se cumprir um propósito, para se cumprir uma missão. Jesus, depois de ser tentado por Satanás, jejuando 40 dias, ele entra na sinagoga e ele lê o livro do profeta Isaías, e ele vai assumir esta unção, esta capacitação do Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar os pobres. A Bíblia diz em João que o diabo, ele veio com uma missão: roubar, matar e destruir. É a missão de Satanás: roubar, matar e destruir. Mas o próprio Jesus, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Existem muitas linhas teológicas e eu acabo respeitando todas, mas Deus tem ampliado o nosso entendimento espiritual para compreendermos a obra da redenção na sua plenitude. A obra da redenção que faz essa conexão com Deus, e esta obra da redenção que nos sela e nos dá acesso ao trono da graça, e depois que deixarmos esta vida, iremos viver por toda a eternidade junto ao Pai. Nós cremos na obra da redenção para que depois da morte nós possamos viver eternamente. Aonde? No inferno? Não, diga não, no céu. Então a obra da redenção, o preço que foi pago, fala de uma vida pós-morte. Mas a Bíblia é muito clara, pela obra da redenção, a respeito de uma chamada para vivermos a plenitude do propósito para o qual nós somos criados ainda na terra. Isso contraria a teologia de muita gente, mas não importa. O que importa é que o Espírito de Deus traga a você o entendimento, e que os grilhões e as cadeias e os sofismas que te aprisionam encontridos, o homem por si só é impossível convencer um outro homem a respeito das boas novas do Evangelho. Nós podemos proclamar o Evangelho. As boas novas do Evangelho não é uma palestra motivacional para deixar você um pouquinho mais animado a respeito das coisas deste mundo, a respeito das coisas da vida. As boas novas do Evangelho trazem consigo essa carga poderosa de uma boa notícia, que a unção estava sobre Jesus, e ela está sendo liberada sobre nós, para quebrar os grilhões da pobreza, da miséria e da ruína. Quando nós falamos pobreza, miséria e ruína, não estamos falando apenas de coisas materiais. Pobreza, miséria e ruína que dominam e controlam a nossa mente e a nossa alma, nos deixando no nível mais raso, impedindo a gente de viver esta plenitude da alegria. Diga alegria. Diga para o seu irmão: hoje você vai sair deste lugar revestido com óleo da alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. E Ele continua: enviou-me a apregoar liberdade aos cativos. Pessoas que estão cativas, aprisionadas, Jesus chegava com uma palavra, e a palavra vinha quebrando os grilhões, e os cativeiros iam sendo quebrados. É tão tremendo, porque
As cadeias que Jesus quebra não são cadeias apenas que aprisionavam as pessoas nos seus físicos, deixando-as cativas, aprisionadas, debilitadas, mas cadeias emocionais, cadeias espirituais. Jesus está dizendo: olha, eu fui ungido, e a unção está sobre a minha vida. Eu vou compartilhar essas boas novas com vocês. Eu vou apregoar a liberdade aos cativos. E diz mais: dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Existe uma diferença entre pessoas cativas e pessoas oprimidas. Tem pessoas que já foram libertas do cativeiro, mas continuam debaixo do jugo da opressão. Continuam debaixo do jugo de cadeias de opressão. O mesmo Jesus que foi ungido para compartilhar as boas novas, o evangelho aos pobres, ele foi ungido para pregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade também os oprimidos. É uma libertação completa para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. E eu quero dizer a você, esta é a vontade, este é o desejo do coração de Deus, que você tenha um encontro com Jesus que liberta por completo. Amém? Todos os cativeiros podem ser quebrados na nossa vida. Jesus, ele era incansável na sua missão, incansável. Observe comigo Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus se movia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, porque ele trazia consigo esta unção, e esta unção que estava sobre a vida dele não podia ficar retida em um lugar apenas. E Jesus, quando ele estava na terra, ele se movia, ele não era onipresente. Hoje Jesus, ele é onipresente. Você pode entender isso? Quando Jesus estava aqui em corpo, encarnado, ele não era onipresente. Se ele estava na Galiléia, ele não podia estar ao mesmo tempo em Jerusalém. Se ele estava em Jerusalém, não podia estar em Nazaré. Ele não tinha como estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Hoje ele se tornou onipresente. E a onipresença dele se manifesta através de quem? Através das nossas vidas. Hoje eu estou aqui como um representante de Jesus para ministrar sobre a sua vida. Acredite. Talvez o senhor olhe assim, mas ele não é o filho do seu... É isso mesmo. Falar de Jesus é a mesma coisa. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Mas daquele lá está dizendo que ele está aqui representando Jesus. Jesus está se multiplicando agora através das nossas vidas. Olha só, é possível que você saia deste lugar debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo manto que Jesus estava quando ele entrou na sinagoga, e quando você chegar na sua casa, a sua casa vai ser tomada pelo óleo da alegria. Quando você chegar na sua casa, as cadeias e os grilhões da opressão vão ser quebrados pela presença de Jesus e a unção que vai ser liberada sobre a sua vida. Você pode acreditar nisso? Acredite. Queridos, tudo é questão de se acreditar ou não acreditar. Jesus, ele acreditou nisso de tal forma que se tornou real na vida dele. E agora Jesus não podia mais ficar parado, contido em apenas um lugar. E aqui no capítulo 4 de Mateus, Mateus capítulo 4, deixa eu voltar aqui que eu estava em Marcos. Mateus capítulo 4, olha o que diz o texto, versículo 23. Mateus 4, 23. Olha o que diz. Jesus, ele vai entrar em muitos territórios. Em muitos territórios. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Percorria Jesus o quê? Diga, toda a Galiléia. Toda a Galiléia. Jesus percorria toda a Galiléia. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Diga, evangelho do reino. É o que ele fazia.
Existem muitos evangelhos criados pelos homens. Nós pregamos o evangelho, que é o evangelho do reino, as boas novas, a obra da redenção, estabelecida através da cruz de Cristo. Este é o evangelho que pregamos. Diz o texto: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E o que mais? Parava por aí? Diga não. Curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus curava o povo, Jesus libertava o povo, Jesus não se cansava de estar com o povo, e Jesus também não se cansava de fazer milagres, prodígios e maravilhas. Jesus não está cansado, exausto, para que ele não possa operar, para que ele não possa agir. Tudo que ele quer é operar e agir. E nesta noite a nossa fé vai ser ativada, e os milagres vão se manifestar neste lugar. Agora observe mais. Versículo 24: sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos. Observe esta expressão: traziam-lhe. As pessoas traziam diante de Jesus os seus enfermos. As pessoas traziam diante de Jesus os seus problemas. Tem gente que acha que a gente não pode trazer diante dele os problemas. Você pode trazer diante de Jesus as suas causas. E é para isso que nós estamos aqui nesses dias. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Você vai poder trazer e colocar diante dele. As pessoas, elas traziam os enfermos, os paralíticos. Diz o texto: a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, e também pessoas endemoniadas, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E ele os curava. Eu disse no começo que os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos? Os doentes. Por onde Jesus passava, ele ia realizando sinais, prodígios, maravilhas. Ele ia compartilhando e pregando o evangelho do reino. Ele ia ensinando nas sinagogas. E à medida que ele ia pregando e ensinando, sinais, maravilhas e prodígios iam acontecendo. A vontade de Deus é que em nosso meio também aconteça sinais, maravilhas e prodígios. Nós somos uma igreja que nós cremos sim na cura divina. Nós cremos que pessoas podem ficar possessas por espíritos malignos e atormentadas. Nós cremos que pessoas, elas podem ficar oprimidas. Mas acima de tudo nós cremos que há poder no nome de Jesus para curar e para libertar essas pessoas. Pode aplaudir ao Senhor. Acima de tudo, nós cremos no nome que está acima de todo nome. Principados e potestades se sujeitam ao poder que há no nome de Jesus. Quando nós proclamamos o nome de Jesus, Satanás, ele se curva, ele se submete. A autoridade não provém de nós mesmos. A autoridade que temos provém da unção, do poder do Espírito Santo, que já foram liberados sobre as nossas vidas. Diga: a unção neste lugar, para curar, para libertar e para transformar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 10. Aqui vimos o apóstolo Paulo. Ele pregava o evangelho, e através dele também os sinais e as maravilhas aconteciam. Atos capítulo 14. Atos 14. Diz assim: Atos 14 diz assim, falando a respeito de Paulo, versículo 7: e ali pregava o evangelho. O que Paulo pregava? Digo, o evangelho.
Diga o Evangelho. Diz o versículo 8: estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Agora já não era Jesus, agora já era quem? Paulo. A unção do Espírito Santo, ela não ficou retida em Jesus. A unção do Espírito Santo, ela foi derramada também sobre os discípulos. Observe comigo Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 1. Mateus 10, 1. Mateus 10, 1 diz assim: chamando a si os seus 12 discípulos, olha só, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. E versículo 7: e indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Você pode dar um aplauso a ele? Jesus, ele chama os 12. E alguém pode dizer: apóstolo, mas era para os 12. Era a primeira geração de apóstolos. Mas a mesma ordem que Jesus deu a eles, e depois Jesus vai dizer assim: olha, estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus não vai dizer: estes sinais seguirão aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos mestres, aos pastores. Não, ele vai dizer: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu afirmo a você que a vontade de Deus é que você seja completamente curado. Você pode crer? Diga: eu creio que a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja completamente curado. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, as pessoas, elas traziam os enfermos para que Jesus os curasse. E as pessoas também vinham a Jesus e apresentavam a Ele os seus pedidos e as suas petições. É bíblico pedir. Diga comigo: é bíblico pedir. Algumas pessoas que se acham tão espirituais, dizem: eu não tenho nada que pedir, eu só tenho que agradecer. Então eu vou dar um pedido para você poder fazer uma oração pedindo alguma coisa. Ore por mim. Aí você já tem um motivo para pedir. Pai, abençoa a vida do apóstolo, derrama mais unção sobre a vida dele, para que ele possa prosseguir na caminhada para nos abençoar, para abençoar a nossa cidade, para abençoar a nossa nação. Então você já vai ter um motivo para pedir. Amém? Diga comigo: é bíblico pedir. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. É bíblico pedir. Você pode apresentar diante de Deus as suas causas, as suas razões. Olha só, e ainda mais se o seu pedido estiver alinhado com a Bíblia. Procure alinhar o seu pedido, o seu desejo com a Bíblia. Na verdade, não tem nenhuma vantagem em você querer algo que contraria a palavra de Deus. Então sempre analise se o seu desejo, o seu pedido está alinhado com a palavra de Deus, porque aí você vai ser pleno. Amém? Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, não era da vontade do pai que ele saísse da casa, mas ele quis sair, ele fez o pedido, um pedido equivocado. E ele vai viver uma vida dissoluta, ele vai gastar todos os bens. Depois ele se arrepende e ele volta, e o pai estava lá, na mesma condição de pai amoroso, e o pai o recebe de braços abertos. O que você tem pedido? O que você tem colocado diante de Deus? Até para pedir, faça uma oração: Pai, me ajuda a pedir.
Faça na sua listinha de pedidos. Seja específico, mas apresente diante de Deus. Aqui no capítulo 8, este texto fala de um centurião. Que era o centurião? Era um estrangeiro. Ele era o chefe de uma centúria. Ele comandava uma tropa militar. E o seu criado estava doente. E olha o que o texto diz. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando. Olha. Aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Olha a resposta de Jesus: eu irei curá-lo. Jesus vai afirmando logo: eu irei curá-lo. Mas o centurião se volta para Jesus no versículo 8 e diz assim: Senhor, eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Olha o nível de fé desse centurião. Eu não sou digno de receber-te debaixo do meu teto. Libera apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Versículo 9. Pelo que também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai. Digo a outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nós aprendemos que Deus não se move simplesmente em ambientes de necessidades. Deus se move e responde o quê? A nossa fé. Diga para o seu irmão: Deus responde a fé. Deus não responde a necessidades. Jesus viu nele fé suficiente para que a cura se manifestasse. E Jesus vai ficar o que? Admirado. Diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Vai e seja feito conforme a tua fé. Você gostaria de receber uma palavra assim? Vai e seja feito conforme a tua fé. O que você almeja? O que você deseja? Você pode, dentre tantas pessoas, se voltar de tal forma para Deus, numa conexão poderosa, expressar a sua fé e alcançar a resposta que você está procurando. Deus pode conectar pessoas do outro lado do mundo. Deus pode levantar pessoas. Deus pode fazer acontecer da forma que Ele queira fazer acontecer. Mas Ele responde o quê? A expressão da fé. Deus é tão extraordinário. Nós ficamos limitados na nossa forma de pensar, de imaginar como vai ser. Uma coisa eu estou certo: Ele já fez uma vez, Ele já fez 2 vezes, Ele já fez 3 vezes. Ele fez no passado, Ele faz no presente, Ele vai continuar fazendo no futuro. Ele é o mesmo, não mudou. Nós já temos em nós marcas da suficiência de Deus. Já temos marcas da suficiência de Deus. Deus não mudou. Deus está nesses dias nos preparando, nos capacitando para as coisas grandiosas que Ele está por fazer. Ontem eu atendi uma pessoa no telefone, ele um pouco angustiada, lá na fronteira da Bolívia, lá perto na Bolívia, entrando na Bolívia já. E ele angustiado, meio que desesperado, chorando no telefone. Eu disse: ei, tudo que você está passando, não estava desprezando o que ele estava compartilhando comigo. Tudo que você está passando aí esses dias, eu já passei lá atrás. E os meus desafios hoje, você pode multiplicar. Deus vai nos marcando com experiências, para a gente estar preparado para as coisas grandiosas que estão por vir. Então aquilo que você está passando, é o tempo de preparação para as coisas maravilhosas e gloriosas que ainda estão por vir. E por meio da fé elas virão. Você pode dar um aplauso a Ele? Por meio da fé elas
Virão. Eu quero destacar um outro texto, e depois a gente vai orar. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Este texto fala a respeito de uma mulher chamada mulher cananeia. O outro texto falava a respeito de um centurião. Eram pessoas estrangeiras, pessoas que não tinham direito a viver a promessa. Queridos, nós somos o povo da aliança. Você que está em Cristo Jesus, você tem direito a viver a promessa. Este povo que alcançou resposta, nem direito tinha. E por que eles alcançaram? Porque eles se posicionaram em fé. Você pode ser o chamado povo da aliança, o povo da esperança, o povo da fé, mas se a sua fé não for expressada, você não vive o milagre, mesmo sendo chamado povo de Deus. Tudo que Deus deseja é que você viva a plenitude do que Ele projetou para você através da cruz de Cristo. Escute bem, quando nós vivemos aquém do preço que foi pago, o nome dele é envergonhado através das nossas vidas. Quando nós vivemos aquém do preço que foi pago na cruz do Calvário, o nome dele é envergonhado através das nossas vidas. Que nós fomos chamados para vivermos numa nova dimensão em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você não possa passar pelos seus problemas, que você é o super-homem, não é isso não. A Bíblia fala sobre os dias maus, fala, mas nem todos os dias são os dias maus. Eu já vivi 300 anos e os meus 300 anos foram dias maus. Ei, não viveu nenhum dia bom? Só viveu o dia bom, mas dia bom eu não vivi. Todo dia eu vejo Satanás na minha frente, todo dia é um negócio esquisito. Então vamos pôr fim a esse negócio aí. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É bem verdade que nós podemos ter alguns distúrbios na questão de organismo mesmo, questão de hormônios. Quando vai chegando a uma certa idade, as mulheres vão para a menopausa, o homem para a andropausa, e a gente como homem nem sabe lidar muito com essas coisas, tem uns negócios esquisitos, as mulheres esquentam um pouco mais, não é assim? Tem que usar um ar-condicionado mais potente. Mas são coisas da natureza, e há até reposições que se faz para dar uma regulada. Mas tem coisas que são coisas espirituais. Existem questões hormonais que se faz reposição. Na questão de disposição de organismo, para você estar um pouquinho melhor, se você começar a fazer uma caminhadinha de 5 minutos por dia, já vai começar a melhorar a oxigenação do cérebro. E você vai falar, tem um negócio diferente comigo aqui, o que está acontecendo? Só 2 passinhos que você dá assim, já começa a melhorar um pouquinho mais. Agora tem coisas que são coisas espirituais mesmo. E das coisas espirituais, nós temos a resposta. E a resposta está em quem? Em Jesus. Em Jesus. Agora tem coisas, preste atenção, tem coisas que aparentemente são coisas biológicas e da natureza humana, e não são questões espirituais mesmo, que vem parando você, angustiando você, entristecendo você, levando você a uma melancolia profunda. Da onde vem isso? Isso não é questão de química no cérebro, biológico, pode ser, mas algumas vezes não é. Mas a gente tem como mudar isso, colocando Jesus na parada aí, amém? Derramando unção sobre a sua vida, e você vai sair deste lugar, debaixo deste manto, debaixo desta unção, a unção da alegria, para viver a plenitude em Cristo. Agora olhe para esse texto, e a gente vai encerrar com ele. O Júnior pode vir para cá. Olha esse texto, a partir do versículo 21, observe aí. Partindo Jesus, foi para a região de Tiro e Sidom. Ele sai dos termos de Israel, vai para uma nação estrangeira. Certa mulher cananeia daquela região clamou, diga clamou. Olha o clamor dela: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela traz uma causa ao Senhor: tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniado.
Olha como Jesus vai se comportar. Atente aí o versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus fica calado. A mulher vem falando com ele, clamando, pedindo, e ele não lhe responde palavra. Imagina você falando com alguém, se dirigindo a alguém, e alguém não se dirige a você e não dá nenhuma resposta. Como você reagiria? Como você reagiria? Eu vi uma história de uma senhora que foi fazer compra numa loja, numa boutique, e ela não percebeu que era um manequim que estava lá, ela achou que era uma atendente. E ela estava meio inclinada e ela falava com a manequim não respondia. Meu irmão, não prestou. Ela virou para dar uns petelecos, mas não era uma pessoa, era um manequim. Começou a xingar tudo. Quando ela olhou, você imagina a cena. A coisa mais horrível do mundo é você falar com alguém, alguém não olhar para você. A coisa mais deliciosa do mundo é estar aqui pregando e você olhando para mim. Lá estava aquela mulher, vem a Jesus apresentar a sua causa e Jesus não lhe responde nada. E ela insiste. Os discípulos de Jesus já ficam incomodados. E a mulher vem gritando, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os discípulos olham para Jesus, ele não dá resposta. Eles falam assim, olha, despede essa mulher. Faz alguma coisa por ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Versículo 24, olha a resposta que Jesus dá. Eu não fui enviado senão umas ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a resposta. Os discípulos vêm a ele, dá uma resposta, ele diz, não tem resposta para ela. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher ouve. O que você faria se Jesus desse uma resposta dessa a você? Talvez você sairia triste, zangado, aborrecido. Não volto mais desse lugar. Algumas pessoas deixam de vir à igreja muitas vezes porque não são abraçadas, correspondidas na expectativa de um abraço, vão embora. Agora imagina ela. Sabe o que ela fez? Quando Jesus se dirigiu dizendo, olha, eu não fui enviado a esse tipo de gente. Olha a expressão no versículo 25. A mulher chegou e o adorou. Ó. Mesmo diante de uma resposta negativa, a mulher ela vem e se prostra. Esta palavra adorou, ela se prostrou diante de Jesus e ela disse, Senhor, socorre-me. Olha a expressão do coração desta mulher. Senhor, socorre-me. Versículo 26, Jesus dá uma resposta ainda mais dura. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha o que Jesus fala com ela. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Versículo 27. Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Que coisa extraordinária. É possível que você esteja vindo na campanha, na caminhada, já 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E algumas pessoas talvez estejam aí dizendo assim, olha, eu vou dar mais uma chance para Deus, vou mais uma semana, se as coisas não acontecerem, eu desisto dele. Não desista não. Vá para os pés dele. Adore a ele. E ele vai corresponder à expectativa do seu coração. Você está entendendo? Esta mulher, ela estava decidida, ela precisava de uma resposta. Ela precisava de uma resposta. Se for preciso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não importa. Quando o profeta disse a Naamã, vá ao Jordão e entre lá por 7 vezes, ele não desistiu na segunda, na terceira, ele foi até a última vez e ele saiu completamente curado. Aquela mulher, mesmo recebendo respostas que machucavam a sua alma, ela vai se expressar em adoração, em quebrantamento, e Jesus vai olhar para ela e vai dizer, olha, há fé neste coração. E a fé trouxe a resposta que ela procurava. Hoje você pode sair deste lugar com o seu milagre. Volte-se em fé. Creia de todo o coração. Creia. Ele está aqui para curar, para libertar,
para transformar, para estabelecer conexões. Deus está neste lugar para ampliar a sua caminhada, a sua jornada, fazendo de você uma pessoa completamente liberta para o louvor e para a glória do nome dele. Se coloque em pé. As muralhas vão cair diante de você, em nome de Jesus, amém? Canta essa canção. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Levante o nome dele nessa noite. Nós levantamos teu nome, levantamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas irão cantar. Cantamos que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, oh Deus. Com a sua mão direita levantada, você vai começar a declarar e profetizar que as muralhas vão cair. Cantar. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, Cante e profetize. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, Vai no Espírito, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Começa a se mover. Aumente o volume e cante. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Todos juntos declarando: muralhas vão cair, muralhas vão cair, muralhas vão cair. Profetize, profetize. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Cantamos bom, cantamos bom. Tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam. Só a igreja cantando isso. Cantamos bom, que os céus se encham. Cantamos bom, que todos saibam que
és, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Quantos creem que Jesus está aqui? A unção neste lugar suficiente para curar você, libertar você, transformar você. Queridos, nós podemos viver os nossos melhores dias. Os melhores dias. Os melhores dias não ficaram no passado, eles estão diante de nós. Você pode crer nisso? Diga para o seu irmão: os melhores dias da sua vida estão adiante. É preciso romper com o passado, se desconectar do passado. Se você não se livrar do passado, você não vive o presente e você não vive o futuro. Essa é a hora, nos desconectarmos do passado. Preste atenção. O escrito de dívida que era contrário a nós, o diabo só tem acusação e condenação. Só que ele tem. Ele nos prende aonde? Na condenação, na acusação. Aí ele nos subjuga, ele nos intimida. O preço foi pago. O escrito de dívida que era contrário a nós está aqui. Não importa o nível mais profundo que você tenha ido no pecado, não importa. Eu pergunto, aqui alguém já pecou? Sem exceção. Se perguntar, você pecou hoje? Hoje eu tive um dia maravilhoso, maravilhoso. Um dia perfeito, muito perfeito. Porque eu passei um dia assim, voltado completamente o dia mesmo. Eu tive essa oportunidade de atender só Deus hoje. Depois tirei só uma horinha para eu fazer algumas coisas que eu precisava fazer, que não cabe a você, tá? Eu tô brincando. Mas você está diante dos melhores dias. Não deixe que o diabo te aprisione ao passado. É a arma poderosa dele para limitar você. Quando Jesus entra na nossa história, começa a se escrever uma nova história. Queridos, essa é a proposta mesmo do Evangelho. Podem falar o que queiram falar, mas este é o verdadeiro Evangelho. Quando você pega um Saulo, ele era o líder, se fosse hoje, do Estado Islâmico. Já tinha mandado matar Estevão, que fez parte da caravana que assassinava cristãos. Quando ele tem uma experiência com Jesus, se tornou o maior apóstolo para os gentios da história do cristianismo. Imagina isso? Veja o poder de transformação que há em Jesus. Quando você pega a história de Moisés, Moisés foi um assassino e Deus faz dele um libertador. Você pega um Davi, adulterou, fez a trama para matar o esposo da mulher que havia adulterado. Imagina, depois vai ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Jesus não é lindo? O Senhor não é lindo? Então, você vai escrever uma nova história com Jesus. É AC e DC, antes de Jesus e depois de Jesus. Faça o seu diário, antes de Jesus, depois de Jesus. No dia em que Jesus entrou na minha vida, no dia que Jesus entrou na minha história, escreveu um novo tempo. Esse é o Evangelho que liberta, que salva, transforma, que restaura todas as coisas na nossa vida. Vamos fazer uma oração de entrega. Você vai colocar a sua vida diante dele, estabelecendo um pacto com ele, uma aliança com ele, através de Jesus Cristo. Então levante sua mão, diga: nesta noite eu entro em aliança e eu renovo a minha aliança com o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu declaro que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Eu viverei todos os meus dias intensamente para servir a Jesus, me submetendo a Ele. Diga: eu entrego o meu coração
e a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo. Diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me para cumprir o propósito e o desígnio do Pai para a minha vida, em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Agora eu vou orar mais uma vez, e você vai colocar a sua causa diante do Senhor. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de trazer e colocar aqui o seu pedido, mas agora você pode apresentar diante do Senhor. Levante assim diante dele e diga assim: eis aqui a minha causa. Fique com suas mãos assim, apresente a sua causa diante dele. Qual é a resposta que você está procurando dele, que você deseja dele? Agora é a hora. Pai, no nome de Jesus, aqui está o teu povo, a tua igreja, o povo que se chama pelo teu nome. Nós nos voltamos completamente para o teu altar, o trono da graça. Nós entramos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Nós entramos pelo sangue do Cordeiro com ousadia. Pai, toma estas causas nas tuas mãos. Deus, atenta para o clamor de cada coração. Atenta, Deus, agora. Estende a tua mão de poder, e na autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora toda a ação das trevas, os desígnios de Satanás, obras de feitiçaria, preços que foram pagos por trabalhos para travar a caminhada de alguns, agora está sendo desmantelado pelo poder do nome de Jesus. As obras provenientes do inferno, pactos e alianças com deuses estranhos, agora estão sendo quebrados pelo poder que há no nome de Jesus. Prisões e cadeias emocionais estão sendo quebradas agora em o nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu frustro os desígnios das trevas, os espíritos malignos designados para impedir, colocando embaraço e tropeço na sua caminhada, são vencidos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder que vem dos altos agora, em o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa agora a mover neste lugar, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração. Toda a fortaleza do inferno construída na mente, que afasta o homem de Deus, isso seja quebrado agora. As construções, as ideias, os pensamentos, agora no nome de Jesus. A força da carne seja neutralizada no nome de Jesus. A ação do pecado quebrada na tua mente, quebrada sobre o teu corpo, eu determino isso em o nome de Jesus. Agora a unção e o poder do Espírito de Deus está envolvendo o teu ser, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Agora no nome de Jesus, eu declaro portas abertas, portas abertas, portas abertas. Agora no nome de Jesus geramos recursos no mundo do Espírito. Que venha a providência do norte, do sul, do leste e do oeste. Eu chamo agora a provisão completa para o povo de Deus. Eu chamo a provisão completa para a igreja, em o nome de Jesus. Venha do norte, venha do sul, venha a provisão. Dá ordem ao Pai, aos teus anjos. Dá ordem aos teus anjos. Dá ordem aos teus anjos. Que venha o livramento. Que venha o livramento. E que a bênção se manifeste plenamente, em o nome de Jesus. Diga amém. Se assente um pouquinho. Diga: eu viverei o meu milagre. Aleluia. Quantos foram abençoados? Estamos avançando. Priorize Deus. Priorize Deus. Coloque a sua vida como primícia nas mãos dele. Domingo, tire um tempo para estar na igreja, adorando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Não tenha o domingo como um outro dia qualquer, um dia comum. Não tenha, querido. Há um princípio, um fundamento bíblico para guardarmos o dia. Um dia separado.
para você descansar, estando com a família, estando com seus irmãos. Há uma recomendação bíblica que diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia diz que há muitos fracos e doentes, porque não têm o discernimento do corpo de Cristo, ainda não compreenderam exatamente o que é ser igreja. Tenha como prioridade na sua agenda de semana, o primeiro domingo consagrado ao Senhor. Este é o seu compromisso maior. O resto é o resto. A sua agenda principal do domingo. Nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por que nós temos este tempo? Por necessidade? Não. Ninguém pode ofertar ou contribuir por necessidade ou por constrangimento. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A nossa oferta e a nossa semente, elas entram como memorial diante do trono. Você sabia que até hoje a oferta de Abel, ela fala no mundo do espírito? Até hoje ela fala. Então a oferta é o sacrifício que você coloca sobre o altar, é o fruto do seu penoso trabalho que você apresenta diante de Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem te abençoado, Deus tem dado a você sementes para plantar, Deus tem dado a você o pão para comer. Não retenha a semente, lance sementes na terra. Semeie. Seu dízimo, na verdade o dízimo é do Senhor, é uma parte daquilo que Ele tem nos dado, e você traz e apresenta diante dEle. Experimenta fazer. E diz: fazei prova de mim. O próprio Deus nos chama. Se Ele não abrir as janelas dos céus, a chave está aí para você romper na sua prosperidade. Curve a sua cabeça. Eu vou orar consagrando os dízimos e as ofertas. Pai, agora separamos este tempo para consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Atento, ó Deus, para a expressão da fé de cada um dos teus filhos. Que a colheita de cada um seja ampliada, ó Deus, abundantemente. Que eles colham abundantemente. Que os teus filhos prosperem abundantemente. E que o teu nome seja engrandecido através da tua igreja. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Se você precisa passar o seu cartão, temos aqui para ajudar você também. E você pode já também fazer o seu pedido, apresentar a sua causa e colocar aqui no altar. E temos os intercessores que estão orando todas as semanas pelos pedidos de oração. Então, se você tem a sua causa, o seu pedido, ou representa alguém, pode trazer e também já colocar no altar enquanto ministramos um louvor ao Senhor. Sou quem sou.
não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria sem a tua graça e o teu poder? Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria sem a tua graça e o teu poder? Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria sem a tua graça e o teu poder? Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria sem a tua graça e o teu poder? Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria sem a tua graça e o teu poder? Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria sem a tua graça e o teu poder? Glória a Deus. Fique em pé um pouquinho. Depois nós vamos nos ajoelhar. Eu quero dar a oportunidade para você tirar uma foto e colocar assim, hashtag óleo da alegria, eu fui ungido. Você consegue tirar uma foto aí? Tira a foto, tira uma selfie aí com alguém. Diga assim, hashtag óleo de alegria, eu fui ungido. Você vai sair deste lugar, debaixo deste manto, o óleo da alegria sobre a sua cabeça. Vou tirar uma foto aqui. Vem cá, Júnior, ajuda. Pega aí. Vai lá, capricha. Vai lá, gente. Dá um sorriso. Glória a Deus. Depois você publica lá. Tira a foto agora, depois você faz a sua publicação, tá bom? Tem gente lá na calçada lá, ó. Vamos lá. Você pode dobrar os seus joelhos. Já tirou a foto? Pode tirar a foto. Isto. Você foi ungido com óleo da alegria. Glória a Deus. Nós nos movemos em fé, e pela fé nós alcançamos a resposta. Há um milagre de Deus para você nesta noite, creia nisso. E além do milagre, você vai sair debaixo deste manto, o óleo da alegria sobre a sua cabeça. É promessa do Senhor para você nesta noite. Pai, nós nos prostramos, nós nos curvamos ante a tua majestade, ante a tua santidade. Assim como aquela mulher Cirofenícia veio a Jesus e se prostrou diante dele em adoração, e ela encontrou a resposta, nós nos voltamos e nos curvamos e nos prostramos diante do Deus único, o Deus verdadeiro, que se revelou através do Filho e que morreu numa cruz, pagando um preço pela nossa redenção. Te agradecemos, ó Pai, te bendizemos. Pai, eu apresento diante do teu altar nesta noite estas petições, são clamores. Deus, eu coloco diante de ti estas causas, muitas vezes encoberto ao homem, mas o Senhor as conhece. Cada necessidade, cada cura, cada milagre, as causas na justiça, as coloco diante do teu santo trono. Toma estas causas nas tuas mãos. Pessoas que têm clamado por livramento, que venha o livramento pelo teu amor, pela tua graça. Que o favor se revele e se manifeste nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos. Em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados?
Que o óleo fresco desça sobre a sua cabeça, que você seja renovado a cada manhã e que amanhã brilhe um novo dia sobre a sua vida. Deus que te abençoe. Você vai em paz. Dá um beijo nessa pessoa que está pertinho de você. Diga a ela: Deus que te abençoe, meu irmão. Amanhã eu te vejo lá na Seleta e domingo aqui nos 3 cultos. Um beijo do coração, shalom. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu ligo